essa gravação ela vai estar disponibilizada para vocês. Assim, demora um pouco para chegar para mim no e-mail, mas depois que chegar, eu já disponibilizo. Na verdade, eu envio para as comissões, as coordenações, e eles disponibilizam para vocês, tá? Eu estou num ambiente meio que externo à minha casa, e aí vocês veem bicicleta, livro aqui, porque é um lugar que eu fiz de fazer aulas. E à noite tem muito cachorro latindo aqui perto, tá? Peço desculpa pelos coitados dos cachorros aí. E a gente está dentro do ambiente externo, acaba capturando os sons da rua, mas eu acredito, pela experiência que já tive aqui pelo Meet, a gente já dá para ouvir. E caso aconteça alguma falha, eu queria muito que vocês sinalizassem aí de alguma forma, tá? Vocês veem a tela, pessoal? Porque eu não estou vendo mais vocês. Vocês estão me vendo Ainda dentro da não, tela? professor. Ah, Ainda não vocês não tem estão vendo tela. a tela, né? Não, ainda tá você. Tá, aconteceu o mesmo problema do início, então. Deixa eu voltar aqui. Pronto, agora foi. Apareceu a tela infinita. Vocês veem a tela agora? Isso, agora sim, tá transmitindo. Pronto. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado por você que respondeu, tá? Não lembro o nome. Rosiane, pode chamar de Rose. Rose, muito obrigado por ter falado para mim. Gente, como eu falei para vocês, a ideia, a essência dessa atividade, dessa aula de hoje é mostrar um pouco do que vem a ser a atividade para vocês. Durante os últimos 5 anos, houve a necessidade de atividades práticas serem desenvolvidas dentro dos cursos de licenciatura. Pessoal, se vocês virem que alguém nos grupos de WhatsApp de vocês falar que não está conseguindo entrar, vocês me falam que eu minimizo a tela aqui e olho aqui, tá? Que geralmente aparece o barulhinho, aí eu vou lá e vejo, tá? Aí eu saio da tela para permitir a pessoa entrar. Porque como o link sou eu que elaboro, eu que fico responsável pela administração da entrada. Então, a gente tem essa ideia, de acordo com o que a gente já teve em unidade 3, de chegar até aqui e falar um pouco da ideia da atividade prática, que ali matemática e ali química. No início, eu estava falando com a IEL e com a Érica, que eu não sabia, e outros alunos que também começaram a chegar, eu lembro dos nomes delas, foram as primeiras que entraram. Eu não sei se essa é a primeira formação de vocês, ou se já tem alguma, não sei se você já tem licenciatura em matemática ou física ou outra área que vocês venham a ter. Não sei o que levaram vocês a fazerem química, mas o fato é que a matemática, ela conversa com outras disciplinas, vocês sabem bem disso, e às vezes quando ela não conversa com as outras disciplinas, elas podem ser transportadas de alguma forma para que tenha um viés matemático. Mas não só Sua isso. apresentação caiu. Tá? Vocês não estão vendo a minha tela? Então, Agora sim, agora sim. tá. Tinha caído. Tá. Vocês estão vendo, né? Sim, sim, é porque eu acho que ela estava na Certo. tela de descanso. Beleza. Certinho. Então, continuando, pessoal, muitas vezes a gente percebe a ideia da matemática. Vou ficar só saindo, pessoal, porque vai ficar entrando gente, tá? O Antônio. Como eu falei, a gente vê muita a ideia da matemática presente nas outras áreas, mas eu, que estou na matemática, por exemplo, eu preciso me dar a liberdade de ver as outras áreas dentro da matemática, e não só eu lá dentro. E aí eu coloco essa ideia pensando também na química. Eu não sou na química, mas eu consigo perceber coisas da química, coisas da matemática na química, mas no diálogo, no transporte de conhecimento, na leitura, a gente pode tentar conseguir ver química dentro da matemática. E essa conversa aí é no sentido do que eu quero tentar conduzir e chegar aqui no que foi proposto para vocês, tá? Do que a gente está conversando. Na matemática, pessoal, existem algumas ideias que são as tendências da educação matemática, que elas muito dizem respeito à forma como as pesquisas estão se comportando nos últimos tempos. Boa noite, Raniela.
E na química, pessoal, para tentar chegar até aqui e falar com vocês, eu fui buscar algumas tendências no ensino e na pesquisa em química. E eu vi que muitas coisas elas se parecem, elas acabam conversando. Na matemática, por exemplo, existe uma ideia da resolução de problemas como uma tendência da educação matemática, do ensino, uma tendência metodológica para se ensinar matemática. E na química também acontece a resolução de problemas. Também na ideia da heurística, no sentido do esclarecimento, da explicitação, de testar, de provar. E aí, essas ciências elas se comportam de alguma forma no decorrer do tempo, para que elas cheguem a uma sensatez e se mostrem como essência do que são. Por que eu digo isso? Porque uma das falas que eu disse no início, que a matemática, eu consigo, enquanto professor de matemática, eu consigo perceber a matemática presente em outros lugares. Eu olho para uma janela, eu consigo ver elementos matemáticos. Mas eu olho para uma janela, eu não consigo ver elementos químicos, porque eu não sei detalhar essas ideias. Essa é a dificuldade. E esse talvez seja o trânsito dialógico que a gente precise ter. Alguém comentou, pessoal? Deixa eu só voltar aqui. Não sei se foi alguém que chegou. Não chegou ninguém. Viu um somzinho aqui de... Continuando, eu coloquei aqui algumas ideias, pessoal, sobre o que palavras, né, conceitos, verbos de ações que estão presentes na matemática, mas que também estão presentes na química. Medir, o pesar, o testar, o provar, o investigar, o demonstrar, o solucionar, o comprovar. É uma conversa desse tipo que qualquer um desses conceitos, desses verbos, eu consigo naturalizá-los dentro da matemática. Mas por que não na química? Né? Na química, aqui hoje, eu já tive acesso com alguns professores de química, conversando com eles e também por a gente tentar fazer aulas em que um contribua com o outro, no sentido de ver conteúdos que conversam, a gente acaba tendo conhecimento de algumas ideias de química. Mas é no meu ensino médio, na minha experiência de ensino médio, que eu sei mais conceitos, que eu trago mais conceitos até aqui. Com a matemática, a gente vai aperfeiçoando. Vocês aqui hoje, pode ser que esteja acontecendo ao contrário. Vocês sabem mais informações sobre química, além daquelas que vocês já viram durante a vida de vocês, experiências de vocês, que matemática, por exemplo. E aí, quando a gente faz a tentativa delas conversarem, talvez isso tente sinalizar alguma possibilidade positiva, promissora, criativa, que garanta o aluno a ter uma aprendizagem mais autônoma, por exemplo. Eu coloco aqui, pessoal, de acordo com alguns autores, inclusive os autores que a gente vai trazendo lá dentro da discussão do texto, principalmente que fala de cálculo, né, no conteúdo de cálculo, a matemática é fundamental para o desenvolvimento do pensamento científico, auxilia no processo de construção do conhecimento e ajuda na aquisição de autonomia do raciocínio e da busca de soluções. Quando a gente vai lá para o conceito de química, ela é fundamental para compreender as propriedades das diversas substâncias e as combinações das mesmas. E aí percebam só, a matemática, ela parece ter uma conotação mais ampla, mas aí quando eu olho a química ela me permite compreender propriedades naturais que existem no nosso cotidiano, no nosso mundo, mas isso só é explicado, pessoal, com conceitos próprios da química. Às vezes, a gente olha, a matemática ela veio ser considerada uma disciplina por volta do ano 1700. Ela não era tida matemática como disciplina nas grades curriculares dos cursos superiores, por exemplo. Até então ela era tida como uma técnica. A química, que é uma ciência, ela utiliza muito da matemática para solucionar seus problemas e para explicar seus problemas. E a matemática ela usa da própria matemática para provar, para demonstrar os seus próprios fenômenos. Quando a gente passa a juntar outros elementos, a gente acaba fazendo a contextualização, que é onde eu quero chegar aqui na nossa conversa. Deixa eu voltar lá, que eu acho que tem mais gente querendo entrar. Marinilde, seja bem-vinda. Boa noite. Chegou mais alguém? Eis a situação de quando você administra a sala ao mesmo tempo, tá? Vicente.
Vicente, seja bem-vindo, boa noite. Então, voltando ao diálogo, pessoal, as duas áreas elas fornecem situações favoráveis à aprendizagem e efetivação do conhecimento. Isso é salutar, porque a gente realmente sabe disso. Essas disciplinas elas estão presentes, assim como história, geografia, física, estão presentes nas grades curriculares dos ensinos da educação básica. Então, eu tentando falar um pouco dessa ideia da contextualização, e aí falando sobre o que eu vi lendo antes de chegar até aqui, eu vi muitos elementos, pessoal, que é o que eu queria mostrar para vocês, que enaltecem o ensino de química, mas que saem da química para contribuírem de uma forma mais criativa, mais autônoma para o aluno. Eu digo, por exemplo, eu vi o balanceamento de equações acontecendo por meio de um cordel, por exemplo. É nesse sentido que eu tô querendo chegar aqui para vocês. Eu vi balanceamento de equações em pesquisas de dissertações, artigos científicos que traziam as simulações do FET, aquele FET colorado, PHET, se vocês não conhecerem, se quiserem buscar pela internet, que trabalha simulações digitais. Você percebe que as conotações elas vão se modificando. Ou seja, não é o ensino de química por si só. Ele atrelado a outras ideias, a outros conhecimentos. Da mesma forma, eu vi matemática no FET, mas também matemática no Cordel. Equações de segundo grau, um trabalho de Cordel. Trabalho esse que já fiz em sala de aula. Então, percebam que as conotações elas vão se modificando e vão se ampliando. Eu saio de onde eu estou, eu saio da ideia de química, eu saio da ideia de matemática e vou para um outro lugar. Por exemplo, literatura de cordel, que é um ambiente que eu não conheço. Isso é novo, isso é ousado, mas isso causa estranheza para mim. Se causa estranheza, às vezes é bom. E isso chega-se à sala de aula como proposta didática e viabiliza algum conhecimento a mais, algum conhecimento, não posso dizer mais eficiente, mas ele vai ter a sua dinâmica de acontecimento, dinâmica de formulação mais propícia para os dias que a gente está hoje, tá? Para nós estamos numa sociedade muito mais veloz, uma sociedade em que a gente acelera os áudios de WhatsApp, por exemplo, e é nessas maneiras aí que a gente acaba empregando e tentando absorver mais esse conhecimento dentro da sala de aula, fazendo com que o aluno absorva mais esse conhecimento. E se isso acontece com ele, é porque o professor se preparou de uma forma e também absorveu outro conhecimento saindo da sua área, por exemplo. Então, eu coloco aqui que as atividades interdisciplinares são eficazes no ensino de ciências, e aqui, quando eu falo ciências, eu coloco biologia, química, matemática, física, quando empregadas como estratégias que possibilitam a aprendizagem mais eficiente, autônoma e criativa dos alunos. Teve muitos trabalhos que você já deve conhecer, fala muito do aluno como protagonista do processo de ensino-aprendizagem. E realmente isso tem que ser visto, isso tem que ser colocado, ele tem que participar como protagonista, tem que ter o protagonismo naquela ideia que está trabalhando. E aí, eu digo isso porque para que ele se torne protagonista, as atividades, a aprendizagem, ela tem que ter uma eficácia maior. Mas isso é muito subjetivo, logicamente. Mas tem que permitir que o aluno ele tenha autonomia ao gerar e produzir e construir o seu próprio conhecimento. Porque o conhecimento ele é imbricado de nós, pessoal. Nós temos que conseguir desatá-los. E isso demanda criatividade. A criatividade é inerente ao ser humano. Todos nós somos criativos. E aí, só que a gente tem que saber usar isso ao nosso favor, no sentido de que eu estou na sala de aula, eu preciso aprender de alguma outra forma. Um exemplo, uma mesa, por exemplo, que ela está balançando, ela está em falsa, por exemplo, quando ela está nesse balançar aí, uma perna não está muito pegando no chão, o que a gente procura fazer? A gente procura colocar alguma coisa que sustente o pé dessa mesa. Isso é criativo. Aquele objeto, um caco de telha, um pedaço de papel, seja o que for, ele ganha um novo sentido. E é exatamente essa ideia que eu falei. Muitas vezes esse conhecimento está cheio de nós. Para a gente desatar, a gente precisa ser criativo para desatar eles. E aí é quando a gente pega novos elementos e aquilo começa a desembaraçar de alguma forma. Tá? E aí, finalizando aqui esse parágrafo que eu coloco, porque essa aprendizagem mais eficiente, autônoma e criativa dos alunos,
integra de uma maneira mais contextualizada vários saberes. E aí é como eu coloco, as propostas didáticas que surgem no ensino da química, elas podem abarcar novos elementos, mas também dentro da própria química por si só, mas também outros elementos que estão em outras áreas, por exemplo. E eu levo aqui a ideia da matemática, né, que a gente está colocando, mas aí, como eu exemplifiquei, eu vi o balanceamento de equações, por exemplo, em um trabalho falando sobre literatura de cordel. Eu vi a tabela periódica sendo representada por materiais concretos, por exemplo. Isso é didático, isso é usado, isso é criativo, e isso permite uma construção de significado maior por parte dos alunos. Um exemplo aqui que eu coloco, um exemplo, um conteúdo bem notório no ensino da educação básica, pessoal, isso tá, a regra de 3 ela vai estar presente em vários momentos das nossas vidas, no análise dos alunos, em vários anos escolares. Eu coloco aqui um exemplo de verifica-se que 2,2 gramas de gás carbônico, CO2, são formados a partir da combustão queima de 0,6 gramas de carbono. Calcular a massa de gás carbônico produzida na queima de 12 gramas de carbono. Não vem ao caso aqui a gente solucionar, isso vai ser enviado a vocês, mas é uma regra de 3, em que 2,2 está para 0,6. E aí, um valor que eu não conheço qual seria, eu estaria para 12 gramas de carbono. E aí entendam, pessoal, que essa pergunta é uma pergunta química, mas a matemática, o quão ciência ela é respondida, ela é utilizada para resolver um problema desse como uma técnica para se resolver. É como se eu não conseguisse resolver só com a química. Eu preciso sair da química. É um exemplo bem simples isso, pessoal. Eu preciso sair da química para solucionar um problema que é químico, tá? É nesse ponto, pessoal, que às vezes surgem outras áreas. Por exemplo, a bioquímica é uma mistura de biologia e química. O conhecimento se acumula na biologia, se acumula na área da química, mas só que há momentos que um lugar só não responde mais às inquietações. O que eles fazem? Saem do lugar e vão buscar conhecimento no outro e voltam para poder resolver os seus problemas. Tá? Nesse sentido que eu trago essa indagação aí. Tá? Um outro exemplo aqui é que a molécula do hexafluoreto de enxofre tem a forma geométrica de um octaedro regular. Octaedro é um conceito presente na matemática, mas o octaedro é um elemento presente em várias outras áreas de conhecimento. E várias representações. Existem gráficos octaédricos, por exemplo, que de acordo com o que eles querem demonstrar, um gráfico nesse formato, eles vão para outro viés, que não só o matemático. Os centros dos átomos de flúor correspondem aos vértices do octaedro, e o centro do átomo de enxofre corresponde ao centro desse sólido, como ilustra a figura abaixo. Se não me engano, essa questão é uma questão que está presente em Enems, né? Em um Enem, que eu trouxe aqui para vocês. E aí a gente percebe, mais uma vez, eu tenho conhecimentos, conceitos matemáticos presentes em uma contextualização química. E aí eu preciso entender uma situação, no caso aqui ele está querendo saber a medida da aresta desse octaedro, eu preciso entender essa situação utilizando uma forma de uma diagonal, que eu estaria trabalhando, tá? Nessa formulação, eu preciso compreender o que é a altura de um tetraedro, o que é a aresta, o que é a apótema, o que vai ser um triângulo retângulo, porque vai se construir um triângulo retângulo aí dentro. Então, percebo, eu tenho vários elementos matemáticos sendo colocados dentro de um problema ambientalmente químico, tá? E aí eu coloco algumas situações aqui, não sei ler essa interpretação aqui, mas eu coloco que a própria leitura química, ela exige um pensamento matemático. Eu preciso ler sinais, eu preciso ler formas gráficas, eu preciso me orientar, me localizar, me posicionar como se eu estivesse em eixos cartesianos, como se eu estivesse geograficamente em um espaço. Nessa situação aqui, por exemplo, eu coloco um gráfico, coloco eu não sei como que eu chamo essa representação ali da figura química, tá? Mas eu sei que tem um gráfico, talvez a entalpia, não sei se ainda é isso, né? A tabela periódica, eu tenho um senso de localização para me colocar e me posicionar lá dentro. Então, o que eu quero dizer é que, mesmo involuntariamente,
há um conhecimento matemático sendo valorizado aí. Deixa eu voltar ali, pessoal, que alguém sinalizou que ia entrar. Francineide, boa noite, seja bem-vindo. E aí, gente, caminhando nessa situação aqui, eu quero chegar, sem muitas delongas, a uma ideia de que chegar até a proposta didática que a gente precisa constituir aqui, mas para se entender isso, para se entender toda essa composição do que vem a ser a química, o ensino da química, e essa vinculação à matemática e o vice-versa, eu preciso compreender que o ensino das ciências, ele precisa de uma renovação, ele precisa de uma certa força para que ele não seja por si só. Eu digo isso onde eu já fui em oficina, palestra, aula, de falar de educação matemática, ensino de matemática, eu sempre falo, pessoal, precisamos falar sobre ensino de química, de biologia, de física, de matemática. A gente precisa fazer isso, e isso era urgente. Essa modificação da forma de pensar do aluno só vai acontecer quando o nosso diálogo modificar. E aí eu trago aqui, nesse slide, que saber ler significa ir além de compreender textos científicos. Envolve também a capacidade de interpretar as diversas representações simbólicas, gráficas, próprias das ciências gerais, ciências em geral. E aí eu coloco aqui, pessoal, porque para que eu entenda e problematize uma situação, eu preciso conhecê-la, talvez a fundo. E para eu conhecê-la, eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo e buscar informação sobre ela. É um texto jornalístico, é o artigo, é a imagem, é o vídeo do TikTok, é a nota do Instagram, é a mensagem no WhatsApp, onde vai ter aquela informação que eu preciso, porque eu posso cercá-la de diversas formas. Eu posso problematizá-la de diversas formas. Quando eu coloquei aqui, bem no início da aula, que trabalhando aqui, olhando para o curso de vocês, eu vi uma possibilidade didática em um artigo que falava sobre balanceamento de equações, que eu não sei muito trabalhar isso, mas eu sei que tem sistema de equações lá dentro, mas balanceamento de equações com literatura de cordel, por exemplo. Eu vejo essas sinalizações como potencialidades riquíssimas para o ensino e para a transformação da nossa prática de sala de aula, da prática dos nossos alunos, da exercitação que esses alunos vão ter dentro da sala de aula. E aí eu coloco alguns problemas observados pelos professores, isso aqui pontuado de acordo com algumas leituras, tá? Baixa compreensão de leitura dos estudantes, pouca valorização da atividade de leitura no ensino das ciências, isso com relação à pesquisa mesmo, tá? A buscar os pormenores. Obstáculos no domínio de tarefas metacognitivas relacionadas com a leitura. Muitas vezes a gente observa certos conceitos e a gente só tem uma visão sobre determinados conceitos. Quando eu falei aqui, eu não sei dar um obstáculo epistemológico na química, mas eu consigo pensar em um para matemática e vocês podem até perceber na química como que seria. Muitos alunos têm dificuldade de usar calculadora. Eu não sei se vocês já perceberam isso, que muitos alunos eles colocam ponto na casa, onde colocam vírgula na calculadora, onde seria a casa de milhar, por exemplo, que seria um ponto. Ou muitas vezes a gente nem precisa colocar esse ponto na calculadora. Isso é um obstáculo epistemológico de leitura de mundo, porque eu estou lendo uma técnica, né, uma tecnologia. E às vezes a mesma situação que é colocada lá dentro na calculadora, no celular, ou na calculadora básica, ele retrata, ele traz isso para a sua realidade, sem saber nem ler aquele número. Isso acontece muito comigo em matemática. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa, pessoal. Sinalizou aqui um. Não é ninguém, não sei se foi. Gente, eu peço desculpas, eu vou para o hospital com minha filha que está doente. Marinilde, pode cuidar de sua filha, tá? Essa aula vai ficar gravada, tá, Marinilde? Deus abençoe sua filha aí. Melhoras para ela. E aí, voltando aqui, pessoal, a comentar o slide que a gente estava. Dificuldades apresentadas pelos estudantes quando leem texto de divulgação científica. Eu coloco divulgação científica aqui porque às vezes é uma tendência dentro do ensino de ciências, tá? Ciências, como eu coloco de novo, química, física, matemática, biologia.
mesmo alguns trabalhos separando essas áreas, tá? A divulgação científica, ela está presente e ela vai existir sempre quando a gente vai tentar otimizar e tentar enriquecer alguma dinâmica de sala de aula. Quando eu falei aqui da ideia da literatura de cordel, eu falei isso porque, coincidentemente, eu fiz algo parecido na minha sala de aula com equações de segundo grau, e estudando sobre ensino de química, eu percebi essa possibilidade. Para eu saber disso, eu tenho que ir em busca de materiais, e esses materiais eles vão ser o que estão divulgando essa ciência por aí, tá? E aí, por isso que eu falei para vocês, há uma necessidade de renovar o ensino de ciências no Brasil. Para isso, eu preciso proceder a novos métodos de ensino, inserção de tecnologias, mídias, contextos, metatextos, divulgações científicas, novas metodologias de ensino de química e tendências de ensino. E aqui eu faço um adentro porque as tecnologias elas estão muito fluentes hoje, elas aparecem muito hoje, a gente acaba tendo essa fluência em tecnologia porque a gente precisa dela para poder resolver situações diárias. Se eu não responder minhas mensagens de WhatsApp, vai ficar serviço parado, por exemplo. Então a gente está refém dessas informações. Nem tanto e-mail, às vezes as coisas se naturalizaram tudo para o nosso WhatsApp pessoal. E a gente precisa responder, a gente precisa dessa demanda. A inserção das tecnologias, elas estão acontecendo de uma forma muito brava, mas, ao mesmo tempo, elas podem ser utilizadas a nosso favor. Como eu coloquei aqui o PHET, Phet.colorado, porque eu sou muito fã daquele site, dessa criação de simulações, lá tem muitas simulações para química que eu percebo que aquilo, quando mostrado na formação do professor, quando mostrado na sala de aula, eles provocam e produzem, promovem produção de significado. Produção de significado conceitual para aqueles conceitos que estão sendo estudados naquele momento. E aí, a interdisciplinaridade em conexões de conhecimentos científicos, né? Quando eu falo interdisciplinaridade, eu sempre penso no conceito de conexão, que eu vou tentar fazer com que isso, de alguma forma, se conecte como duas retas concorrentes, né? Elas vão se tocar em um determinado ponto, porque elas vão ter familiaridades ali, mas isso só vai acontecer se eu conseguir empregar essa dinâmica para que isso aconteça, tá? Chego aqui onde a gente tenta finalizar nessa conversa, a nossa conversa tenta finalizar aqui, que é no sentido de que a proposta de atividade é a constituição de uma proposta didática, que leva em consideração aspectos interdisciplinares. Lógico, a interdisciplinaridade ela é um conceito muito vasto, diversos autores vou falar autoras também, porque a professora Ivani Fazenda, por exemplo, ela fala muito sobre isso, uma das criadoras dessa expressão aqui no Brasil. Mas quando a gente fala disso, a gente sabe mais ou menos o que pode fazer de conexão. E aí eu proponho aqui que vocês pensem nisso, uma espécie de aula de 50 minutos, que vocês tenham uma temática geral que seja na área da química, tá? Conteúdo à espécie de vocês, não consigo dizer que todos, mas eu consigo muito lembrar de entalpia, por exemplo, que foi um conteúdo que eu vi no ensino médio, balanceamento de equações, que eu já trabalhei sistemas lineares com balanceamento de equações, mesmo não conhecendo muito, mas aí quando a gente não conhece, a gente vai buscar ler, e se a gente não consegue entender lá, a gente busca os outros professores. Então, selecionar um conteúdo da química, selecionar um conteúdo de matemática e propor uma atividade. Mas nessa atividade, pessoal, é interessante que você conecte ela, mas que não aconteça conexão por si só. É que a gente promova uma outra situação, onde eu ali dois conhecimentos, duas ideias, dois conceitos, mas de que forma que isso vai ser passado para o aluno. Volto a dizer, essa é bem ousado quando a gente pensa, e eu estou pensando muito aqui nas práticas que vocês vão desenvolver nas salas de aulas futuramente, de que a gente tem se a gente sai da nossa zona de conforto, é interessante que o aluno também saia da zona de conforto dele. Exemplo,
trabalhando matemática financeira, eu dei um valor de R$ 10 para cada grupo para 4 grupos de alunos. E esses alunos, eles tinham que produzir um produto, fazer um produto e vender esse produto na escola de forma que eles tivessem um lucro acima desses R$ 10, que esses R$ 10 eles me devolvessem, né? Isso é usado. Isso modifica a forma de perceber e de se inteirar daquilo que você tem em mãos, que é o conhecimento que você está estudando naquela hora, naquele momento, naquele instante de aula, tá? Esse design, pessoal, foi pensado porque isso se trata de uma prática de sala de aula, né? Aqui para a gente, porém, a gente precisa ter uma atividade realizada nesse parâmetro de prática. E a prática pensada não é que a gente vá para a sala de aula aplicar, mas é a gente propor, tá? Aí a proposta vai em direção ao que vocês pensarem, o que vocês quiserem fazer, tá? Conteúdo de química, um conteúdo de matemática, que envolva os alunos de alguma forma. Vou juntar conteúdo A com equações de segundo grau, equações de primeiro grau, e fazer um jogo, jogar com esses alunos um jogo tal aí, elemento tal, que já exista ou que não exista, que seja construído. Não é interessante construir aqui, mas é propor a ideia disso, tá, gente? Seria essa a ideia da atividade de envio de arquivo único, que é uma prática, tá? Prática didática. A nossa prática aqui é o desenvolvimento de uma proposta didática, tá? Uma ideia que vislumbre algo que a gente possa sinalizar. Não sei como é que vocês são de produção de artigos, trabalhos de eventos, mas às vezes um ensaio como esse, somente propor, se vocês tiverem interesse, a gente pode conversar e tentar fazer com que isso vá para um evento ou para um artigo, para a publicação de um artigo ou capítulo de livro. Só a proposta basta, tá, pessoal? Lógico que a gente precisa enraizar, estudar, sentar, se reunir para conversar mais sobre isso, mas isso para o futuro, caso seja do interesse de vocês, tá? Então, me coloco à disposição para que trabalhemos sobre isso. E aqui eu tento finalizar, pessoal, mas aqui, como eu coloquei para vocês, essa seria a atividade, eu acho que alguém falou, alguém quer entrar, deixa eu só... Oi, Rose. Professor, deixa eu ver se eu compreendi. Senhora? Sim. Nós vamos pensar numa temática geral de química Sim, e vamos relacionar com um assunto de matemática sim, e pensar numa proposta de aula criativa. sim, exatamente isso. O conteúdo de química que você disser, o conteúdo de matemática que você disser, tá? Não necessariamente algo que a gente esteja falando aqui, mas o conteúdo Não é que um você... com o outro. Por exemplo, eu poderia usar o cálculo estequiométrico, que é um conceito de química, mas Sim, é matemática intrínseco, porque não dá para fazer sim, cálculo estequiométrico sem pronto, matemática. perfeito. Agora, quando você fala isso, de que não dá para fazer o cálculo estequiométrico, é esse nome, né? Isso. Estequiométrico sem matemática, mas que conteúdo de matemática é esse que você está se referindo? Professor, conta básica. Pronto, então são operações aritméticas básicas. Então, o seu conteúdo é esse, Então eu tenho que certo? identificar qual é o conteúdo da matemática. Sim, exatamente. Você já me falou. Operações aritméticas básicas, se for soma, adição, subtração, multiplicação, é isso? Eu tenho que sentar e ir com mais calma agora. Potenciação. Então, se for essas, você vai dizer que são operações aritméticas básicas. Pronto. Que ou só adição, ou só subtração, do jeito que você disser. Mas você já vê que tem lá, é muito aquela ideia que a gente falou aqui. Às vezes a gente vê o conteúdo e a gente sabe que tem, mas só que a gente não está pensando, a gente está olhando como se fosse só química. Mas e tem, e você acabou de me dizer, eu não sei como que é o cálculo estequiométrico, mas você já me falou que tem contas básicas, operações básicas, e esse já é o teu conteúdo. Então já fechou aí. Agora é pensar assim, é isso aqui, de que forma que eu poderia fazer isso com os meus alunos? De uma forma que não fosse eu lá no quadro falando para eles, nem eles só respondendo. Esse Então design. eu vou ter que identificar o conteúdo de química, Sim, o conteúdo de matemática subentendido sim, e dar uma ideia criativa. exatamente, Rose. Exatamente isso. Compreendi agora. Exatamente isso.
Aí eu tenho que montar um artigo, Não, de o ci artigo um foi a plano de aula, ideia, um plano de exato. aula, Eu um não plano queria de aula. chamar plano de aula, para que não desse tanto trabalho para vocês, mas só que a ideia só é a gente se atentar a esses 3 tópicos, como se fosse uma aula de 50 minutos. Mas se a gente se atenta a isso, eu tenho que ter um objetivo, né. Eu preciso Professor, mas não dá para montar isso se não produzir um plano de aula. exatamente. Porque para fazer isso, eu preciso de um objetivo, eu preciso de um inventário de conteúdos. Vocês vão ver que nesses 3 itens que eu elenco, vocês precisam dessas outras ideias. E realmente, Rose, não dá para fazer isso aqui como se eu tirar fora o plano de aula. Eu preciso ter como base um plano de aula. Quando eu não coloco lá que você tem que descrever seu objetivo, suas referências, sua metodologia, é porque vai estar imbricado dentro. Quando você coloca na sua Exatamente. proposta, você vai dizer, são 50 minutos, tá? 10 minutos eu vou fazer isso, então os próximos 10 é isso que vai acontecer. Não que é necessário separar de 10 em 10 minutos, tá? Mas eu estou pensando em apenas uma aula, mas que a gente abarque isso e que sejamos criativos e ousados para que os nossos alunos sejam autônomos disso daí. Porque quando a gente elabora um plano de aula, o que é que a gente fala lá? Um verbo para o aluno, não é isso que a gente faz no plano de aula? Exatamente. Então, ele vai estar imbricado na tua proposta. E aí não diz aqui para você que você não deve fazer, você constrói da forma como você quiser, porque você precisa alcançar isso, eu preciso que o aluno compreenda cálculo estequiométrico, mas para que ele compreenda cálculo estequiométrico, ele precisa saber operações aritméticas básicas. E aí eu vou fazer aqui, eu não sei o que seria. Aí eu vou utilizar aqui uma balança para fazer o cálculo estequiométrico. Então, eu já mudei a perspectiva da aula. E aí eu já me Uhum. tornei já fiz a aula se tornar, ter uma nova cara, uma nova roupagem. Vou fazer esse cálculo estequiométrico, eu não tenho ideia do que seja, tá, Rose? Mas aí A gente vai montar umas equaçõezinhas básicas, professor. pronto, perfeito. Então é isso. Bom, se tem equação, eu falei da balança aqui porque eu imaginei balanceamento. Se você pegar uma balança e levar para a mesa E do tem balanceamento professor, sim. pronto. É, quando, quando você pega uma balança e leva para a sala de aula, você já está fazendo um negócio diferente. Não sei se vocês concordam comigo. Que Sim. não é usual, não é familiar fazer isso, né? Você foge um pouco da realidade. E aí você inova dessa forma, você se torna criativo e permite que os alunos sejam criativos dessa forma. Eu só estou dando um exemplo, eu falei de balanço aqui porque não sei se é isso, mas é que eu lembrei de balanceamento, tá? Mas é Uhum, isso, Rose, você está completamente certo no que você falou aí, uhum. certinho? E com relação à formação que você estava perguntando no início, de formação eu sou pedagoga, Certo. psicopedagoga de especialização, orientadora educacional também de especialização, mas Uhum. pasme, nunca entrei na sala de aula. Não, Não, nossa, mas aí, é a minha é, segunda graduação, mas nunca entrei na sala de certo, aula. Trabalho em outra área interessante. completamente diferente. Uhum. Interessante. Mas você pretende? Sim, sim, pretendo, por isso a química, para ver se com mais especificidade eu entro na sala de aula, porque há quem jure que eu sou assistente social. Que legal. É uma área, assim, quando eu fiz ensino médio, era uma área que para onde eu iria. Só que na minha cidade não tinha esse curso, eu tinha que ficar na minha cidade, mas é uma área interessante. Não que eu saiba química, mas que eu gostava. Eu sempre gostei de coisas que tinha cálculo, né? E química tinha bastante cálculo. Eu não gosto, professor, mas aí não tem jeito, tá lá a matemática. É isso que acontece. Então tá, obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, o objetivo aqui era mostrar essa atividade para vocês. Essa atividade ela já deve estar lá para vocês. Essa gravação ela vai sempre tem a mensagem final, né? Que é assim como a EAD permite que tenha no modelo deles do slide, tá? Parabéns pelo envolvimento. Vocês chegaram aqui até o 4º período é porque vocês caminharam solidamente, né? Vocês pisaram, tiveram a ideia de dizer, eu vou fazer o curso de Química agora e isso está dando certo. Espero que continue dando certo para vocês, tá? Eu costumo falar assim, no meu campus, é um campus agrícola, né? São cursos de zootecnia, medicina veterinária, agronomia, biologia. Então, não tem, esses cursos têm matemática, mas a gente passa lá, pouco, né?
Vicente levantou a mão. À vontade, Vicente. Boa noite, professor. A minha dúvida é se essa atividade ela vai ser individual ou pode ser em dupla ou em grupo, como é que vai ser? Eu pensei individual, mas você me falando aí, comecei a repensar. Mas a proposta que eu coloco, da forma como eu coloquei lá, é individual, Vicente. Mas você tem alguma ideia para fazer em dupla, grupo? É porque a gente já tem o hábito de fazer algumas coisas em dupla, em grupo. Esse negócio aí, de grupo, não sei. Mas é só uma dúvida, não que eu esteja dizendo que vai ser. Eu, particularmente, eu prefiro que seja individual. Certo. Não, eu imaginei de individual, né? Aqui. E até porque se for para ser em dupla, em grupo, eu tenho que repassar essa informação para todos os tutores, né? Mas há de se pensar, né? Eu não sei o que os demais pensam. Eu penso que individual é melhor. Mas a gente pode pensar sobre isso, sim, Vicente. Tá? Embora eu não goste muito desse negócio do grupo, não, mas a gente pode pensar assim. Alguém mais levantou a mão, gente. Deixa eu ver quem foi. Mais de uma pessoa. Abaixaram? Quem foi que levantou a mão? Raimel. Fique à vontade, Raimel. Professor, a minha dúvida era a mesma que a do Vicente, porque a questão da se era individual ou em dupla ou em grupo, né? Porque nós fazemos um projeto de extensão de práticas, né, de experimentos químicos, e aí nós temos acesso a uma sala de aula com uma turma de uma determinada escola. No meu caso, é eu e mais uma colega, e a gente poderia fazer a implementação dessa atividade dentro de sala de aula. Tá, certo. Assim, deixa eu só comentar. Foi a Raimeli, né? É interessante isso que você falou. Até então, aqui para a nossa atividade, não precisa ir para a sala de aula para aplicar, tá? Se você aplicar, isso dá um artigo. Isso fica legal para vocês fazerem, tá? Mas como eu não sei o acesso que vocês têm a outras salas de aulas, utilização de salas de aulas, campo de pesquisa, sujeitos, então eu não pensei de vocês aplicarem, por isso que só foi vocês fazerem a elaboração. Se vocês aplicarem, Raimel, isso dá um artigo muito legal, tá? Vocês pensarem nisso, instrumentar isso e desenvolver em sala de aula, porque há uma visão muito grande sobre essas questões de conexões entre matemática e outras áreas, né? Se vocês quiserem fazer, amadurecer a ideia e vocês quiserem que eu ajude a contribuir, eu contribua na elaboração de um relato, de um artigo, de um trabalho de evento, estou à disposição, tá? Mas eu imaginei de vocês apenas produzirem a proposta, tá? Não ainda levarem para a sala de aula. Creio eu que em outras disciplinas que vocês estiverem tendo, como essa que vocês falaram aí, que eu esqueci o nome, você falou, Remédio, eu esqueci o nome agora, vocês podem utilizar uma proposta como essa e aplicar isso em sala de aula, tá? Dentro de outras disciplinas. Não é porque foi criada nessa que vocês não podem aplicar em outras, vocês podem tranquilamente, tá? Só que para que eu acho que nem todo mundo teria a proximidade para poder aplicar, porque são polos diferentes. Eu não sei como que vocês estão localizados geograficamente, né? Quer dizer, eu sei o nome dos polos, mas não sei todas as cidades. Não sei a localização geográfica de todos. Então, Raimeli, vamos pensar aqui que seja só a proposta, tá? E se você quiser aplicar, você pode aplicar tranquilamente, tá bom? Deixa eu só ver a ordem, que eu não lembro agora quem foi o primeiro que levantou, tá? Não, tinha outra pessoa que tinha levantado, mas aqui tá aparecendo só o Antônio Vivaldi. Tinha sido eu, professor. Franciele. Isso. Então, fique à vontade, então, Franciele. Eu tinha dúvida, mas o senhor acabou respondendo já nesse diálogo com a Raimeli,
se Certo. essa atividade que a gente iria fazer seria só uma proposta ou se a gente realmente iria aplicar ela em sala de aula, mas o senhor já respondeu isso. Então, Só proposta. Se vocês certo. quiserem fazer aplicação para que gerem um trabalho, vocês podem fazer futuramente em grupo, em outras disciplinas, aí vocês podem me chamar, que a gente pode conversar sobre uma publicação. Tem vários eventos aí, revistas que eu tenho, que eu faço parte, que a gente pode tentar enviar, tá? Depois de aplicado. Vou até colocar meu WhatsApp aí, caso vocês tenham interesse. Tá faltando um 9 aí, tá? É um 9 antes desses monte de 9 aí. Antônio Vivaldi, fique à vontade. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Minha dúvida é mais ou menos como a do restante do pessoal, mas já tirou, mas ficou uma pequena dúvida. A gente vai ter que, no caso, levantar a matemática dentro da química, tipo como se fosse dando uma aula, 50 minutos? Isso, exatamente. Aí, Antônio, a jogada aí você vê o conteúdo da química, é importante você pensar na química primeiro, porque vocês conhecem mais essa área do que eu. Vocês pensam na química primeiro, conteúdo tal, o conteúdo é esse conteúdo. Aí você vê algo daquele conteúdo que você encontra elementos de matemática. Nesse conteúdo aqui eu falo de seno, por exemplo. Nem sei se tem isso, tá? De seno, cosseno, tangente. Então, eu lembrei agora que tem, já vi algumas imagens desse tipo. Então, o teu primeiro conteúdo é tal, mas aí o que você vai trabalhar de matemática? Conceito de seno, cosseno e tangente. Como? Eu vou construir um material aqui lúdico para que esses alunos percebam esse conteúdo. Eu vou construir aqui como é que eu falo? Material concreto, para que o aluno perceba esse conteúdo. Eu vou construir... O simples fato, eu não sei o nome daquelas ligações, pessoal. Eu sei que tem um pentágono, tem hexágono, até os prefixos dessas substâncias, não sei se é assim que fala, eles são matemáticos, né? Hexa não sei o quê, penta não sei o quê. Esse prefixo, ele é matemático, tá? Mas a gente está dentro da química. Então, quando eu percebo a formação daquela figura como um pentágono, eu consigo elaborar, exemplo bem simples aqui, eu consigo fazer um pentágono com EVA, por exemplo, para representar aquela determinada substância. Então, eu consigo fazer um material com recorte, dobradura de papel ou diversos tipos de material e representar aquelas substâncias que eu estou apresentando para os alunos, mas com princípios matemáticos. É essa a ideia. Eu tenho muita facilidade de dizer coisas da matemática lá na química, mas eu não consigo fazer o contrário, tá? Então, eu consigo perceber os elementos que acontecem, então é um trabalho contrário de vocês. Mas não só isso. É isso em uma prática. É isso em uma proposta. É um jogo. Eu vou olhar o site tal, eu vou fazer os alunos visitarem um museu de ciência de tal lugar para poderem ver esse conceito acontecendo. É essa ideia criativa e ousada que vai tornar um conhecimento mais significativo para os alunos. Essa é a ideia. A dificuldade vai acontecer, logicamente, porque quando a gente cria algo do zero, a gente acaba tendo muita dificuldade de colocar aquilo no papel, de escrever aquilo. Mas é essa dificuldade que realmente vai ser avaliada, né? Como que você torna aquilo criativo? E como eu disse para vocês, essas propostas, elas são ensaios teóricos. Ensaios teóricos, eles podem ser publicados, publicizados de alguma forma, não só publicados para a academia, cientificamente, mas eles podem ser utilizados por vocês futuramente. Algo que acontece... Não é um vídeo pessoal, é apenas uma proposta de uma aula. Sim, Messias. É isso mesmo. É uma proposta de aula, não precisa ser, não entendi o vídeo, né, que você colocou. É uma proposta escrita mesmo. Você vai propor aquela ideia, escrever aquilo no papel, né, de como que você poderia fazer. Eu posso fazer uma maquete, por exemplo. Maquete falar de, sei lá,
poluição, alguma coisa desse tipo, que eu sei que tem essas temáticas lá na química, de sólidos, de óxidos, essas situações que falam da fumaça, da poluição, algo desse tipo. Eu posso construir uma maquete. A maquete é o novo. E aí, a maquete ela vai estar dentro de uma escala, por exemplo. Escala já é o conhecimento matemático. E eu, qual é o meu conteúdo primeiro? A poluição, de acordo com o dióxido, sei lá, das fumaças que estão das queimadas aí, que tem uma coisa química lá que eu sei. Então, essas são as situações. Tá? O novo vai ser por último, mas o primeiro é o teu conteúdo matemático, o teu conteúdo químico, depois o matemático, e depois você solidifica a ideia de alguma forma. É essa a proposta que eu pensei aqui para vocês. A Raniele fez uma pergunta, professor, estava respondendo. Ah, tá. Entendi, Messias. Desculpa, eu pensei que fosse para mim. Raniele colocou, professor, esse tempo, 50 minutos, é o tempo máximo? Não, pode ser mais, tá? O tempo que eu coloquei foi exatamente o mínimo, mas você pode colocar mais, tá? Professor, então a gente elabora essa proposta e a gente vai apresentar ela em 50 minutos, é isso? Não. Vocês vão apresentar como assim? Para mim? Não, não é não? Não. É como se você pensasse em uma aula de 50 minutos em uma sala de aula. Ah, entendi. Certo? Agora entendi. É isso. É como você vai fazer a sua proposta, seu plano de aula, seu desenvolvimento, sua metodologia inteira lá, mas pensando em uma aula de 50 minutos. Não é os 50 minutos. Eu coloquei um tempo ali, mas é até pouco, né, uma aula, mas você pode colocar o tempo que vocês quiserem, tá? Eu consigo fazer isso aqui, uma proposta para 2 semanas, para 3 semanas. Então, vamos pensar. Na educação básica regular, a gente tem 2, 3, 4 aulas de química. Matemática eu sei que está sendo 3 a 5. Química eu não sei como que está sendo. Na educação básica, ensino fundamental, eu acho que ainda é ciências, né? No ensino médio, não sei como que acontece ainda todos os anos, não sei como que está. Mas é pensando nessa realidade. E falei 50 minutos, mas tem escolas que é 1 hora, tem escolas que é 45. Então, você emprega uma realidade fictícia, mas é algo que é real de acordo com o tempo que é apresentado no Brasil, né? Certo, gente? Antônio, ficou claro? Sim, deu para clarear mais. Obrigado, Antônio. É como se fosse isso, IL. É como se fosse um plano de aula, exatamente isso. Exatamente o plano de aula. Porque, assim, as coisas estão imbricadas, né? Quando eu coloco lá os conteúdos, tal, você precisa de um objetivo. Só que aí no plano de aula, ele tem lá o lugar do objetivo, o lugar da metodologia, o lugar da atividade, ou avaliação, tem um lugar de tudo isso. Mas aí é como se fosse uma ideia corrida, tá? Onde você especifica o maior, o macro, que é o conteúdo químico, o posterior, que vai ser o seu conteúdo matemático, e solidificar a ideia. Isso aí, essa ideia, por exemplo, que eu falei está tendo muitas queimadas atualmente, eu não sei dizer qual é a substância, o que ela causa, mas eu sei, quer dizer, eu sei o que ela causa, mas eu sei que tem princípios químicos ali, né, com a formação da fumaça. E aí, essa ideia que eu dei é exatamente isso, esse caminhamento. Eu penso nesse conteúdo, penso na matemática, e eu falei que escala. Então, eu vou construir uma cidade, ou um bairro, ou a própria maquete da escola, em escala tal. Então, eu já tenho um conhecimento matemático ali, que são grandezas. Grandeza direta, inversamente proporcional, razão e proporção, escala, são conteúdos envolvidos. Então, eu já tenho o conteúdo, tenho os conteúdos químico e matemático e tenho o que eu vou solidificar, no caso seria uma maquete. Então, eu preciso desses elementos no desenvolvimento dessa proposta. É basicamente isso, tá? Como eu falei para vocês, essa aula ela vai estar disponível lá, esse vídeo, né? Vai estar disponível para vocês. Vai estar disponível para vocês e para vocês entenderem mais, mas podem entrar em contato, continuar entrando em contato comigo. Muitas pessoas já mandaram WhatsApp, pessoas mandaram e-mail, pessoas conversaram. Eu estava sem poder acessar o ambiente, mas eles me disseram que até quarta eu consigo, mas parece que quarta já vai estar fora do ar de novo. Mas a gente conversa, tá? E também os tutores estão sempre falando comigo, estão sempre me perguntando.
Certo, pessoal? Algum questionamento, gente? Professor, só uma dúvida em Sim, relação Yali. que você colocou que a gente tem que fazer uma proposta. Antes dessa Sim, proposta, temos que colocar essas propostas como se a gente estivesse em sala de aula, detalhadamente em sala de aula, como se eu estivesse em sala de aula dando aquela aula, ou não? sim, sim. Imagina como se fosse um sketch teatral. Imagina que você está lá, está acontecendo, né? A aula vai, aliás, ela vai acontecer, então você planeja aquilo acontecendo. Então imagina que você está em sala de aula, imagina, isso aqui eu vou trabalhar no segundo ano do ensino médio. Então eu estou numa turma de segundo ano do ensino médio. Esse conteúdo aqui eu consigo trabalhar no nono ano. Então eu vou fazer essa prática voltada para uma turma de nono ano, pensando naqueles 40 alunos que vão estar lá dentro, né? Certo, Yali? Certo, professor. A minha dúvida é o seguinte, se eu tenho que relatar, né? Fazer tipo como se fosse um relatório de tudo que eu ia fazer lá, hoje eu entrei e tal, isso, fiz isso, depois aquilo, ou não, eu preciso Não, só colocar as propostas? não, só a proposta, só propor mesmo, tá, Yali? Não precisa escrever um relatório como se fosse hoje isso, hoje aquilo, dia tal, isso não precisa assim, é só propor mesmo essa solidificação de aula, tá? Certo, entendi, Certo, Yali? obrigada. Certo, gente? Algum outro comentário, pessoal? Alguma pergunta? Para mim ficou muito bem esclarecido, professor. Certo, Rosiane. Rose. Qualquer coisa é só perguntar, pessoal. Eu vou estar parando a gravação, mas se for necessário eu volto para ela, tá? E se vocês não tiverem nenhuma outra pergunta, eu tinha planejado até 8h30, que era 8h30 ou foi 9h30, não lembro, mas estamos aqui. Deixa eu só colocar aqui, parar. Ainda estou em processo de melhora, às vezes eu acentuo